Agora outra pergunta que acaba sendo bem uma curiosidade de muitas pessoas. Tem alguma negligência contábil que pode realmente dar cadeia? Negligência contábil que vai dar cadeia para o investidor de bolsa, só a cadeia do CPF mesmo. Então, Uhum. não tem a guilhotina, não tem a decapitação, não tem a pessoa presa na cadeia, é só a do CPF mesmo. Então, essa parte tributária, ela não vai afetar a sua integridade física de você ter que ficar preso fisicamente ali, mas ela vai dar esse grande problema do CPF. Aham. Então, daí pro investidor de bolsa que às vezes pensa, não, será que eu vou ser preso Eles de estar pensam fazendo isso? mesmo. Aham. Não, e tem uma tal de uma fiscalização que é a seguinte: você entrega a declaração anual ou não entrega ela, mas a Receita Federal identifica que você teve um lucro. Caso você tenha entregue a declaração anual, provavelmente você esqueceu de preencher ali os resultados, não colocou lucro isento, ou colocou lucro isento no lugar errado, ou lucro tributável no lugar errado, preencheu algum menu errado. Ou teve prejuízo e não entregou a declaração anual, porque muita gente acha, eu não tive prejuízo, então não vou entregar a declaração anual. O burro está perdendo a compensação de prejuízo e ainda está correndo risco com a Receita na lei antiga. Então, o que a Receita fazia? Ela mandava uma notificação para a pessoa com juros e com multa, já uma DARF, com juros e multa. E você imagina, você chegando no seu prédio, você vai falar, ô, seu Zé, tudo bem, porteiro do prédio, tem alguma correspondência aí? Minha vizinha foi aí, tá? Não, tem essa carta aqui para você. Você pega a carta, tá escrito Receita Federal. A Aí pessoa já assusta acha... nessa hora, né? Já dá aquele frio naquela A hora. pessoa já perdeu todo o tratamento capilar, porque hoje o homem faz isso, né? Faz aquele monte de coisa para poder o cabelo crescer. Ninguém quer ter entrada hoje, né? Perdeu o tratamento capilar, já perdeu o botox todo, porque as rugas já voltaram todas, a gastrite já atacou. Então, gera uma indisposição, um medo, uma insegurança absurda você ser fiscalizado. Então, eu acho que isso é um dos pontos importantes também da gente evitar e deixar fazer tudo certinho. Com certeza. E um ponto importante também é que muita gente confunde o fato de declarar, mostrar pro governo, pra receita que você tem e pagar a DARF quando você exerce o lucro e, por exemplo, em ações acima de 20 mil na venda, né? Então acho que é um ponto importante que as pessoas têm medo. Não vou investir que eu vou ter que declarar. Calma, declarar é você mostrar pro governo que você tem, não necessariamente pagar alguma coisa ainda. Exatamente. Esse é um ponto ótimo da gente tratar, porque realmente existe essa confusão e ela não é só nos investidores iniciantes. Acho que a pessoa ela vai ficando tão eufórica ali no mercado, né, e vai vendo as oportunidades, porque é encantador, vai. Quando vocês conheceram o mercado financeiro, pra gente que gosta, não é encantador? Você não vai ficando entorpecido ali e vai aprendendo que ela negligencia a parte tributária, assim, vai deixando ela para trás. E aí, às vezes, a pessoa já está até um investidor intermediário e ainda não sabe que declarar é diferente de pagar. Pasmem, né? Então, vamos lá. Pagar é o quê? O investidor de bolsa, ele tem... A gente tem que falar aqui dos 20 mil, tá? Depois a gente volta nos 20 mil. Porque a gente falou e tem alguns ativos que não tem 20 mil. Senão, Sim, quem tá exato, aqui... exato. Então, guarda essa aí. Aonde que eu tava? Ah. Eu fiquei tão preocupada da pessoa, né? Vender. Onde que eu tava? Na questão de declarar e de pagar. Boa, vamos lá. Existe um tripé de obrigações de todo investidor de bolsa, que é calcular todo mês. Calcular o quê? O custo de aquisição quando só compra, o resultado da venda para ver se teve prejuízo, para ver se teve lucro isento, porque lucro isento, apesar de ser isento, tem que informar na declaração, para ver se teve lucro tributável. Então, esse cálculo é importantíssimo. E pagar DARF, ver se teve DARF e pagar todo mês. Então, isso é todo mês, todo mês. Sabe finanças pessoais? Que você para um dia no mês para ver quanto que eu gastei, quanto que eu recebi, quanto que eu vou investir, ou quem tem mais avançado quanto que eu recebi, quanto que eu vou investir ou quanto que eu gastei, né? A ordem troca, a ordem troca. Mas essas finanças pessoais é só inserir esse cálculo ali, nesse hábito mensal de fazer as finanças. Então, isso é importantíssimo. Isso é um. Pagar DARF quando tiver, então só isso já desmistifica de que entrei na bolsa e já vou ter que pagar imposto. Não, não é. Só quando você tiver. O cálculo vai te apontar se você tem DARF ou não. E declarar uma vez por ano quando é obrigatório ou para quem é prudente e sabe que essa declaração ela já vai te proteger dos prejuízos para você ter o benefício fiscal e também já vai te colocando já numa vida adulta, numa vida de responsabilidade, numa rotina ali de avaliar anualmente o seu patrimônio, que é importantíssimo. Para mim, o ponto mais principal é esse, né? O ponto gerencial, mas as pessoas não são pegas pelo gerencial, elas são pegas pela penalidade. Então, percebam que o pagar DARF todo mês, quando tiver, é um pilar diferente da declaração anual.
E a declaração anual, como eu disse lá atrás, ela não é obrigatória para todos os investidores de bolsa, não mais a partir de 2023. Então, essa é a diferença. São coisas separadas. O único momento que há uma junção delas é que na declaração anual você tem que informar todos os resultados de cálculo e as DARFs que pagou. E nela, você não precisa pagar nada. Declaração oral não tem pagamento. Exato. Para a bolsa. Para a bolsa, né? Pra bolsa, pra deixar bem claro. Na questão bolsa de valores, porque quando você realizou lucro, você foi pagando as DARFs ao longo do ano. Exatamente. A declaração anual é para cunho informativo dos dados de bolsa, porque a tributação de bolsa ela corre nos 2 primeiros pilares, cálculo e DARF. Ela corre durante o ano, ao longo do ano. Declaração é só cunho informativo. E agora na questão que a gente falou dos 20 mil, que tem ativos que você tem essa isenção de imposto na hora da venda, tem ativos que não tem. Então, quais são esses? Olha só, a gente tem na Bolsa de Valores 14 possibilidades de operar. Então, no braço direito, a gente vai ter aqui 7 opções no swing trade. Ações, opções, termo, futuro dólar índice, futuro dólar mercado futuro, ETF, BDR. 7 possibilidades. No day trade, as mesmas 7 possibilidades, porém no day trade. Ações, opções, termo, futuro dólar índice, futuro dólar de mercado futuro mesmo, ETF, BDR. E a gente tem o FIIs e o FIAGRO. Então, olha só, 7 mais 7, 14. 15 e 16. Então, são 16 opções, na verdade, né? Até falei lá no início. Você tem 16 possibilidades de operar na Bolsa. De escolher qual modalidade ali você vai operar. Dessas 16, só uma tem a isenção dos 20 mil. Então, eu acho importante a gente trazer o universo todo e trazer qual que é a parcela que tem isenção para a pessoa já ficar atento que quase nada tem. Quase nada tem. E qual que é essa única opção que tem? Então, na hora que eu fiz aqui, ó, você considera que ações, aonde está meu anel aqui, é a única que tem. Eu só tenho um anel. Eu só tenho um anel. Eu não tenho anel aqui no corpo, né? Não sou aqueles indígenas que andam com aqueles anéis no pescoço, né? Só ações. Então, só ações. Ouro também entra, mas um contrato de ouro já passa de 20 mil. Então, estou falando só porque na legislação tem. Então, é só ações e no swing trade. Na ordem, comprou, vendeu. Não vale para quem opera vendido. Sim. Então, a isenção dos 20 mil é para o feijãozinho com arroz ali, o investidor que não está fazendo nenhuma operação arrojada. Isso é importantíssimo, senão as pessoas às vezes vão achar, porque o fundo de investimento imobiliário, ele tem isenção no rendimento. Sim. Exato. E as pessoas confundem. O rendimento é o dividendo, né, que o FIS te paga, mas a venda dele não tem isenção. Não tem nenhuma isenção, exato. Nada. E para investimento no exterior também tem isenção até o momento, né? Sim, a gente tem uma isenção de R$35 mil. Essa isenção, ela abrange tudo do mercado financeiro. Então, lá no início, a gente falou que os Estados Unidos não tem o benefício da compensação do prejuízo. Mas como tudo na vida, tudo tem o pró e o contra. Tudo, né? Tudo. Então, tem uma outra contrapartida que é a isenção é maior, é 35 mil, e abrange stocks, REITs e ETFs. Então, você tem uma gama maior que você pode aproveitar da isenção lá nos Estados Unidos. Ainda Por está. enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, porque tem algumas mudanças aí, algumas sugestões de mudança na legislação, mas que vai, volta, vai, não passa, vai. Porque eles mandam, assim, uma coisa absurda. Sim, começa com uma coisa absurda pra quê? Pro povo já se chocar, aí depois volta uma coisa um pouco mais branda, aí o povo pensa, tá um pouco... É estratégico, é a janela de Overton, é a teoria do cartaz que eles falam, né? Moço, posso colocar esse cartaz aqui do meu evento, do cartaz desse tamanho? Cara, que isso? Não vai colocar isso na minha loja, não? Ah, deixa eu colocar então só esse adesivinho aqui? Ah, tá bom, pode. Às vezes, se a pessoa viesse com adesivinho, a pessoa não aceitaria. Então... como vai e volta muitas vezes, e muitas coisas ali são realmente absurdas que são colocadas, apesar que eu nem duvido nada que muita coisa absurda passe nos momentos atuais, né? De muita arrecadação, o governo está muito ávido por arrecadação. Eu acho que a gente não deve ficar muito angustiado com as mudanças que vão vir, claro, acompanhar, mas de forma um pouco mais serena. E assim que for aprovado, com certeza, para quem tá aí, é só me seguir no Contador da Bolsa, posso Pode, falar? à vontade. É só me seguir no Contador da Bolsa, porque eu sempre vou dando as notícias, as novidades, as informações. Eu poderia ficar batendo nessas propostas de mudança de lei, porque isso dá audiência, mas eu acho que isso toma a cabeça do seguidor, daquela pessoa que está ali,
por um fim que você nem sabe se vai acontecer. Exato, porque às vezes o cara já tá se doendo, já tá super preocupado, mas é aquilo. O negócio tá indo e voltando, muito provavelmente não vai nem ser decidido esse ano, só vai ficar pra 2025, efetivamente, o que decidirem, né? E aí o cara às vezes já tá se remoendo por dentro, sendo que ainda não passou nada aí, efetivamente. Exatamente. Então, assim, quando eu lanço alguma notícia, quando eu destrincho alguma notícia, quando eu trago o resumo de alguma notícia, normalmente eu trago, olha, está acontecendo isso, mas calma, tem muita água pra passar debaixo da ponte. Quando a água passa debaixo da ponte, ó, deu uma atualizadinha aqui, mas calma. Então, assim, eu tento ter muita cautela na hora de tratar esse assunto para não criar uma histeria no público, né? Meu trabalho não é para criar histeria, é exatamente o contrário. É para falar, gente, olha, a tributação tá aí, a gente tem que resolver. É melhor dar 15%, 20% para o governo e ficar com 85%, 80% no bolso, dar fé troféu. Então, o meu papel ali é acalmar, porque o assunto já é tão hostil. E se eu ficar batendo nessa legislação que nem vai passar, eu entendo que não é benéfico. Tem gente que já tá até considerando que já tinha passado e que já teria que ser dessa forma. Então, às vezes a pessoa se antecipa e já se preocupa com algo que ainda não aconteceu. E outra coisa, às vezes ela nem tá dominando a tributação atual, tá cometendo erros ali na tributação atual, não conhece todos os conceitos e já tá querendo ver a lá da frente, que nem foi aprovada. Às vezes tá fazendo besteira realmente com os próprios investimentos e tá se preocupando ao invés de tá estudando o que tem agora, o que é certo e o que ele não tá fazendo corretamente, né? Acho que é um ponto bem importante. Não, acho que isso que você falou é fundamental. O meu escritório de contabilidade, porque eu tenho trabalho educacional na internet, que eu vou explicando, mas o meu escritório, eu criei ele exatamente por isso. Eu falei, por que uma pessoa vai ficar gastando tempo fazendo a tributação dela, conferindo, correndo risco, sendo que ela podia usar esse tempo para aprender a investir melhor e ganhar mais dinheiro? Ou até no próprio trabalho dela, que já traz uma renda... Para o trabalho dela, para fazer um freela, para estudar para o trabalho dela. Porque é uma coisa tão burocrática e que exige uma sequência de... Você tem que ter uma experiência acumulada para você não incorrer em erro. Porque tanto detalhe, ela não é difícil, mas ela é tão detalhada e bate exatamente com isso que você falou. A gente tem que saber onde que a gente aloca a nossa atenção, né? Porque essa atenção ela vai demandar um tempo. E tempo é o quê? É dinheiro. Dinheiro! Ou não somente dinheiro ainda. Ou é um tempo que você poderia estar passando com a sua família, aproveitando. E não, tá lá fazendo uma coisa que poderia estar delegando, né? Então acho que tempo é um é ponto. riqueza. Vamos mudar o nome? Tempo é riqueza, porque passar tempo com a família é muito rico. Sim, né? aí ó, gostei da definição. Tempo é riqueza agora, pronto.